Bom dia, pessoal. Essa semana nós vamos ver um pouco de geometria. Nós temos aqui um conceito sobre um tipo de figura, chamado de polígono. O que é um polígono? Eu vou falar para vocês o que é o conceito. Depois a gente vai analisar, vai separar junto com a apostila. Polígono é uma figura plana. O que é uma figura plana? É como se fosse só um desenho, tá? Só tem uma face. Ela é formada somente por lados retos, então os lados desse polígono são somente retos, segmentos de reta. É uma figura fechada. Por exemplo, se eu pego aqui dois segmentos de reta, eu fechei a figura, o início dela, eu tô fechando onde eu iniciei a figura? Tá aberta, né? Não. Se eu continuo aqui, ó, é uma figura aberta ainda. Só que se eu volto no ponto de origem, ela ficou uma figura fechada. Figura plana de uma face só. Os lados são somente lados retos, segmento de reta, pedaço de reta. E é uma figura fechada. Tá. Se eu tiver uma curvinha na figura. Ah, mas é uma figura fechada, é uma figura plana, tem lados retos, só que tem um lado curvo, um lado circular. Então, não é polígono, tá? Agora, olhando aqui. Essa figura, ela é um polígono. Por quê? Os lados dela são todos retos, é uma figura plana, não é uma figura fechada e não tem nenhum lado circular. Então, essa é polígono. Esse M aqui não é polígono porque não é uma figura fechada. Esse daqui não é polígono porque não é uma figura fechada. Esse também não é polígono porque é só reta, mas não é uma figura fechada. Olha esse. Polígono porque lados retos, figura fechada, plana. Esse daqui, esse triângulo, também é um polígono, tá? Figura fechada, plana, lados somente retos. Essa daqui não é polígono porque tem lados circulares, lados curvos, tá? E também não era fechada. Esse polígono aqui verde, por que é polígono? Lados retos, figura fechada, uma face, tá? Esse amarelo, eu vou explicar por que ele não é. Tem uma outra coisa sobre polígono. Além de ser lados retos, figura fechada, plana, não pode ter lados retas se cruzando. E aqui, ó, eu acabo cruzando as retas. Por isso que não é um polígono, tá? E também não pode ter um furo, ser vazado. Então aqui quase é um polígono, ó. Lados retos, figura plana, fechada. Só que ela tem um furo. Então ela não pode ser vazada. Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Para que uma figura seja considerada um polígono, ela deve ser plana, fechada, não vazada, não pode ter linhas curvas e nem linhas que se cruzam, tá? Então, depois aqui embaixo tá separado os polígonos. Então, essa é a definição de
polígonos. Agora, a gente vai ver quais são os elementos de um polígono, tá? Os elementos de um polígono são um ponto. Lembra de ponto? A reta tem começo e não tem fim. Lembra que a gente falou já? É um segmento reto que não tem começo e não tem fim. E o plano, lembra do plano? A região plana, né? Como se fosse uma folha de caderno, uma tampa de alguma coisa. Pessoal, agora, as retas podem ocupar diferentes posições no plano. Então, a gente vai comparar duas retas. Duas retas, elas podem ser paralelas. O que é paralelo? Paralelo é uma relação entre essas retas que elas nunca vão se cruzar, não tem pontos em comum. Então, se você continuar a reta aqui preta e a reta vermelha, tanto para a esquerda quanto para a direita, elas nunca vão se cruzar. Elas nunca vão ter um ponto em comum. Então, é como se você, por exemplo, andasse de um lado da rua e outra pessoa andasse do outro lado da rua. Reto, para frente. Vocês nunca vão se cruzar. Mas, por exemplo, se você... Isso são a ideia de paralelo. Duas retas que não se cruzam, não tem ponto em comum. Mas, por exemplo, se você está andando de um lado da rua e outra pessoa também do outro lado da rua, só que vocês precisam trocar, atravessar a rua, o que vai acontecer? Vocês vão se cruzar, tá? Então, tem retas que se cruzam também. Quando duas retas se cruzam por um mesmo ponto, elas são chamadas de concorrentes, tá? Retas que se cruzam em um único ponto são chamadas de concorrentes, tá? Agora tem um tipo especial de retas concorrentes. Retas perpendiculares. O que são essas retas perpendiculares? São retas concorrentes que se cruzam, só que o ângulo formado, a abertura formada sobre elas aqui, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Então, nós temos retas paralelas, retas que não se cruzam, retas concorrentes que se cruzam em um único ponto, retas perpendiculares que se cruzam, que são concorrentes, só que o ângulo formado no encontro delas, no cruzamento delas, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E nós temos aqui também retas coincidentes. O que é coincidente? Nossa, que coincidência você aqui estar no mesmo lugar, né? Então, retas coincidentes são retas sobrepostas, que têm todos os pontos em comum. Então, por exemplo, eu tenho uma reta aqui e eu desenho uma reta em cima dessa outra reta, tá? Então, são coincidentes. Todos os pontos são iguais, em comum, tá? Agora, tenho segmento de reta. O que é um segmento de reta? Lembra? Era um pedaço da reta. Tem o começo e tem o fim, tá? E semi-reta, eu tenho o começo da reta por um ponto, só que ela não tem fim, ela prolonga infinitamente do outro lado, tá? Agora, ângulo. Vocês lembram do ângulo? O ângulo é uma região determinada por duas semi-retas de mesma origem. Então, aqui eu tenho o desenho do ângulo. O vértice, ó, as duas semi-retas estão partindo desse vértice de mesma origem. E essa abertura, essa região interna é denominada a medida do ângulo. Então, o ângulo é formado por dois lados, que são semi-retas, partindo de um mesmo ponto, que é chamado de vértice. Essa abertura, essa região interna, é o ângulo interno, tá? Agora, nós temos aqui analisando o polígono. O polígono, ele tem algumas medidas,
alguns pontos que são dados nomes, tá? No polígono eu tenho os lados da figura, tá? Então são os segmentos que formam os lados da figura. Nós temos os vértices. Os vértices são os biquinhos, as pontas da figura, são os encontros dos lados, onde termina um e dá início a outro. E eu tenho os ângulos internos do polígono, tá? Olha aqui, eu tenho aqui o ângulo interno A, o ângulo interno B, o ângulo interno C. Por que ângulo? Porque os dois lados se encontram no vértice e essa abertura, a região interna de cada um deles, são os ângulos, tá? Agora, nós vamos à ideia de polígono convexo e polígono não convexo. Eu vou explicar e vocês vão realizar essa atividade. Tem dois polígonos desenhados, vocês vão depois dizer se eles são convexo ou não convexo, tá? Então, eu vou falar a ideia. Um polígono, ele pode ser dito convexo se você pegar dentro desse polígono dois pontos quaisquer e ligar esses dois pontos por um segmento de reta. E esse segmento de reta, esse pedaço de reta, ficar totalmente dentro na região interna do polígono. Se acontecer isso, ele é um polígono convexo. Ó, é assim que escreve, vai ter na apostila, tá? Convexo. C-O-N-V-E-X-O. Como que vai ser convexo? Se eu pego dois pontos quaisquer dentro da figura e vou ligar por um segmento de reta. Se esse segmento de reta estiver totalmente dentro da figura, é uma figura, um polígono convexo, tá? Se ficar um pedacinho da reta fora da figura, esse polígono não é convexo. Vou dar um exemplo. Essa figura é um polígono, lados retos, figura fechada. Não tem reta que se cruza, não tem furo, nada. Se eu pego um ponto aqui e um ponto bem aqui, se eu ligar esses dois pontos, o segmento de reta ficou totalmente dentro da figura, ficou um pedacinho fora, ficou um pedaço do lado de fora. Então, essa figura aqui não é convexa, tá? Agora, pessoal, eu vou trocar de vídeo para não ficar muito conceito, tá? Depois eu gravo outro com outras atividades. Abraço!